Existe uma pergunta que assusta muita gente quando começa a ler a Bíblia. Se Deus é amor, por que ele mandou Israel destruir e matar povos inteiros? Se você já pensou isso, ou se alguém já usou esse texto para atacar a fé cristã, então preste atenção, porque a resposta está no próprio texto bíblico e ela é mais profunda do que parece. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 4 e 5, Deus fala diretamente com Israel antes de entrarem na terra prometida. E ele diz algo muito claro: depois que o Senhor seu Deus tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não, é por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa de diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor seu Deus expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas. E para cumprir o juramento que fez a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus começa quebrando o orgulho de Israel. Israel não venceu porque era melhor, não venceu porque era mais santo, não venceu porque merecia. Na verdade, Deus chama Israel de povo rebelde e teimoso. Por que então Deus julgou aqueles povos? Esses povos praticavam coisas extremamente graves: sacrifício de crianças, rituais sexuais violentos ligados à idolatria, derramamento constante de sangue, corrupção total da cultura. Entendam, Deus não agiu de forma impulsiva. Em Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus diz a Abraão: depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Ou seja, houve paciência, houve tempo, houve aviso. O juízo só veio quando o mal se tornou estrutural, cultural e irreversível. Israel não era dono da justiça. Outro ponto essencial: Israel não recebeu autorização permanente para matar. Eles foram instrumentos temporários de um juízo específico. E a prova disso é clara. Quando Israel começou a praticar os mesmos pecados, Deus julgou Israel da mesma forma. Jerusalém foi destruída. O povo foi levado cativo. Isso mostra que Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. E o que isso significa para nós hoje? Esse texto não justifica violência hoje. Não existe guerra santa no cristianismo. No Novo Testamento, a luta muda. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Hoje, o reino de Deus não avança pela espada, mas pela verdade, pelo arrependimento e pelo amor. E o mais importante, em Jesus, o juízo não cai sobre as nações, cai sobre o próprio Filho de Deus na cruz. Sempre que falamos de Deuteronômio, surge a pergunta mais pesada de todas. Tudo bem, mas e as crianças? Por que elas morreram também? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, você não é fraco na fé, você está sendo honesto. Primeira verdade, contexto que quase ninguém fala: a Bíblia não ignora o valor das crianças. Pelo contrário, Deus condena duramente quem faz mal a elas. Jesus disse que seria melhor amarrar uma pedra no pescoço do que ferir um pequenino. Segunda verdade, o pecado era cultural e hereditário. As nações cananeias não praticavam o mal de forma isolada. O pecado era estrutural, passado de geração em geração. Crianças não estavam fora da cultura. Eram oferecidas em sacrifícios criadas dentro de rituais violentos e educadas para perpetuar o mesmo sistema. Terceira verdade: vida terrena é diferente de destino eterno. Aqui está algo que muda tudo. A Bíblia nunca trata a morte física como o fim da história. Deus é o único que conhece.
o futuro, as possibilidades, os caminhos que cada vida tomaria. Se Deus é justo, e Ele é, nenhuma criança foi tratada com injustiça eterna. A Bíblia aponta que Deus acolhe os pequenos e não os condena por pecados conscientes que não cometeram. Quarta e última verdade: o juízo final não cai sobre elas. No cristianismo, o juízo eterno não é automático. Ele está ligado à rejeição consciente da verdade. Crianças não fazem escolhas morais plenas como adultos. E Deus, que é juiz perfeito, não erra no julgamento. Se confiamos que Deus é amor, então confiamos que Ele fez que é justo, mesmo quando não entendemos tudo. Deuteronômio 9 não nos ensina que Deus é cruel. Ele nos ensina que Deus é justo, paciente, coerente e fiel à sua palavra. E deixa uma verdade clara: ninguém é salvo por mérito, nem Israel, nem nós. Tudo é graça. Deus não age por favoritismo, mas por justiça, e essa justiça se revela plenamente na cruz. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, e que Deus os abençoe.